Vídeo de hoje sobre o Palmeiras campeão brasileiro. Ah, palmeirense, eu sei que você é cuidadoso, pé atrás, desconfiado, eu sei, mas a matemática tá mostrando, né? Vou falar sobre Abel Ferreira, o futuro, a entrevista de ontem, quando ele fugiu pra caramba desse tema. Aliás, entrevistas, tem que falar da entrevista do Juninho, volante do América, sobre mala, muito interessante. Falar aqui sobre a entrevista do Diego Costa, depois do empate do Botafogo em casa, pesada. Vou falar desse empate do Botafogo. Continua esse tema, né? Ah, foi vexame, não foi vexame? Era esperado, não era esperado? Tem que ter gratidão, não tem que ter gratidão? Bom, quem não tá acompanhando os jogos do Botafogo tem essa visão mais fria. Quem tá acompanhando tá entendendo exatamente o que está acontecendo. E é o meu caso. Vou falar de mais uma derrota do Santos. Olha, a tabela tá mostrando aí... Não, o Santos precisa de... para acontecer a queda, ele tem que tropeçar e mais 2 resultados tem que acontecer. Ah, não é tão fácil assim. Se engana com isso não, Santista. O risco tá bem alto pra quarta-feira. Ah, é o Jorge, profeta do Apocalipse. Tá bom, tá bom. Tem gente que ainda acha isso, mas tem gente que acordou. Que viu que o que esse canal diz desde março é a pura verdade. Não é que eu seja o dono dela, mas eu a enxerguei. É só isso. É só eu e muitos outros santistas enxergaram. Quem não enxergou, demorou um pouquinho pra enxergar, ficha caiu. Like do vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 140 mil inscritos no canal. Vamos começar essa semana. Vocês já perceberam? Estou em viagem com a família, mas claro, acompanhando tudo e deixando o vídeo pra você aqui na hora do almoço. Bom almoço e boa semana, começando esse mês de dezembro pra galera. Vamos lá. Seguinte, no primeiro comentário do vídeo tem um link pra você fazer a sua fezinha na última rodada do Brasileirão. Cotações todas disponíveis com responsabilidade. Vai lá e faz o seu cadastro no site do Aposta Ganha. Segundo recado, aqui, os inscritos do canal já estão acostumados a ouvir vários temas. Aqui a gente não se restringe ao futebol. Aqui a gente fala de família, a gente fala de economia, a gente fala de mercado, assuntos sobre mercado, né? Economia, mercado, eles me interessam muito. E eu tenho um convite para te fazer. Na semana que vem, vai rolar uma live com um especialista, um craque em inteligência artificial. Esse ano a gente ouviu falar muito de inteligência artificial e os caras falando, né? Não, gente, isso aí é o futuro das profissões, isso aí é o futuro, é o presente. Esse negócio é o agora. Eu lembro muito do fenômeno da internet quando ela surgiu no início dos anos 2000. Surgiu a internet, aí aquela correria nas empresas. Não, você precisa saber pacote Office, você precisa saber digitação, você precisa isso, precisa aquilo. E foi aquela corrida e o profissional que na época demorou para perceber isso, não se preparou, ele se deu mal. Ele ficou para trás. E é exatamente o fenômeno que a gente está começando a ver acontecer com a inteligência artificial. Surgiu aí o ChatGPT, faz um ano que lançaram, foi uma baita de uma revolução, todo mundo ouviu falar, mas nesse espaço de um ano, além do ChatGPT, sem brincadeira, literalmente, tá? Surgiram para mais de 10 mil empresas de inteligência artificial. E não fica você achando, ah, minha profissão vai passar batida. Aqui tá tranquilo. Cara, vai afetar todas as profissões. Então, quem se adiantou, quem percebeu isso, vai crescer, vai decolar na carreira, vai abrir negócios ou vai adaptar os seus negócios à nova realidade da inteligência artificial. O recado é, não dá para fugir disso. Então, na semana que vem, tem uma live com um baita especialista desse assunto, dos maiores do Brasil, para falar de inteligência artificial. Uma live aberta para quem é inscrito aqui no canal. Eu deixei já na descrição do vídeo, acabei de colocar lá, o link para você entrar em um dos grupos. Tá na descrição do vídeo. Você vai entrar em um dos grupos e vai... É de graça. Você vai entrar de graça e vai ter uma aula aberta, uma live aberta na semana que vem, com um especialista em inteligência artificial. Então, entra no grupo e deixa o resto com a gente. A gente manda o link para você não esquecer, porque nessa correria a gente esquece. Então a gente vai mandar o link para você acompanhar a live, para você receber esse link, acessar e correr atrás, porque o bicho tá pegando. A inteligência artificial chegou de vez. Não fica dormindo, não fica moscando não, senão você fica para trás, tá bom? Então na descrição do vídeo, o link, entra no grupo, a gente te avisa da live na semana que vem, tá bom? Vamos! Eu começo com o Palmeiras. Abel Ferreira é o grande nome dessa era vitoriosa do Palmeiras. O Palmeiras que ganhou praticamente tudo desde a chegada dele e ganhou mais de uma vez, né? E será o caso agora, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Foi assim com o Campeonato Paulista, foi assim com a Libertadores da América, Copa do Brasil o Palmeiras ganhou uma, é verdade, e o Mundial de Clubes não aconteceu. Mas é o grande momento
a grande sequência vencedora da história do Palmeiras, que tem outras sequências vencedoras e importantes ao longo da sua trajetória. Inegavelmente, Abel Ferreira é o maior treinador da história desse clube, ponto final. Está dado, isso está sacramentado, e a gente não sabe se ele cumpre o contrato até dezembro de 2024 ou se vai embora agora. O Abel diz muitas vezes sobre uma saturação, uma encheção de saco com algumas coisas, alguns problemas do futebol brasileiro. E é preciso dizer o seguinte: problemas no ambiente do futebol ele vai encontrar em qualquer país. Problemas de naturezas, às vezes, diferentes, né? Origens diferentes, mas sempre vai haver problema. Problema com calendário, problema com estrutura, problema com o estádio, problema com cultura do país, enfim, sempre vai ter. Mas os problemas do Brasil, eles de fato são pesados. De fato, o Abel tem aqui razão quando fala do nosso extenso calendário. E o Luizito Soares falou a mesma coisa ontem, na sua entrevista, né, no último jogo em casa, com a camisa do Grêmio na vitória em cima do Vasco. É algo que inicialmente choca qualquer profissional que vem de fora trabalhar aqui. Nossa, os caras jogam quase 80 jogos por ano. Se você tiver sucesso em todas as competições, vai ser isso que você vai passar? Você vai chegar em dezembro desse jeito, arrebentado, estrupiado? Você tem 4 meses de campeonato estadual. O time grande ele se submete a 7, 8, às vezes 10 jogos contra equipes de Série C, Série D, ou que nem divisão tem, com estádios ruins, com logística complicada, com viagens longas, sem nenhum benefício técnico, jogos que não atraem tanto, é verdade, choca todo mundo. E o Soares fala disso, o Abel fala disso, qualquer um que vem pra cá se depara com essa realidade e fala, meu Deus, né? Não precisava ser assim. Já foi vídeo de tema aqui no canal, acho que de uma maneira geral, e aí não é só Brasil não, Europa também, tá? Existe um esgarçamento, eu acho que tá se tirando todo o suco do produto futebol e daqui a pouco não vai sobrar mais nada, de tanto que estão espremendo sem necessidade. Acho que é preciso haver uma racionalização, porque se você quer um bom espetáculo, você precisa prezar pela preservação física, pelo aspecto físico do atleta. O atleta é quem vai te oferecer um melhor espetáculo. Se ele estiver em plena forma, com condições de desempenhar o máximo, ele vai te oferecer um espetáculo melhor. E com isso os jogos terão mais atratividade, mais audiência, mais repercussão, enfim, marcarão história, marcarão época, e hoje está cada vez mais difícil disso acontecer. Então eu concordo com isso, e sei que na vida do Abel aqui no Brasil, houve outras encheções de saco, né? Acusações de colonizador, rótulos disso, rótulos daquilo. O Abel muitas vezes se excedeu, sim, na beira de campo, demais. O comportamento do Abel muitas vezes passou muito do ponto, mas também muitas vezes passaram do ponto com o Abel na avaliação disso e na punição. Muitas vezes não houve um equilíbrio. Abel punido e outros nem tanto. Abel recebendo notinha de repúdio e outros fazendo a mesma coisa. Às vezes no mesmo fim de semana, sendo ignorados pela CBF. Enche o saco. Claro que enche o saco. Eu sei que o pacote todo é muito... O técnico de futebol, ele é exigido... Por isso que ele ganha bem mesmo e tem que ganhar mesmo. Ele é exigido emocionalmente, fisicamente, ao extremo. Você imagina... E aí não tô falando só de crítica, tô falando mesmo da preparação para cada jogo, do estudo do adversário, da leitura do campeonato. Você imagina um cara como o Abel, detalhista como ele é, tendo que, quarta, domingo, quase que sem pausa, sem refresco, analisar profundamente cada adversário. Ele e a sua equipe, né? Ele tem todo um staff, ele tem todo um time que cada um com a sua função, né, faz esse trabalho. Mas é muito desgastante. Aí é viagem, o país não é pequeno. O Brasil é o país, aí você tem que pegar 3 horas de voo para Fortaleza, aí você pega 2 horas de voo para Porto Alegre, aí você vai para Cuiabá, volta para São Paulo, às vezes tem que jogar no interior de São Paulo, como é o caso de Bragança, às vezes tem que descer para o litoral para jogar contra o Santos. Não é fácil. Realmente é desgastante. Eu imagino que depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos de trabalho, o profissional, principalmente o cara que vem de fora, que rola esse choque de culturas, esse cara fala, meu Deus, eu não quero mais. Ainda mais um cara que já ganhou tudo. Praticamente, no Palmeiras, como o Abel Ferreira. A missão do Abel, ela já está cumprida. O que resta saber é se, dentro do Abel, o carinho que ele tem por esse clube, o carinho que ele tem pela torcida, e que é recíproco, o carinho que ele tem pelo grupo de jogadores que ele montou,
A adaptação à cidade de São Paulo, tenho certeza que São Paulo é uma excelente cidade para se viver, mesmo com todos os problemas que tem, né? Eu não sei se isso tudo é suficiente, eu acho que pode ser. Eu acho que todos esses podem ser fatores de convencimento para o Abel ficar. Mas vai me dando a sensação de que o Abel sentiu que eu já fiz aqui e foi muito desgastante, eu não quero passar por esse desgaste de novo. E se o fizer, será um direito dele. Mas eu vou lamentar muito. Eu acho que será uma perda para o futebol brasileiro ter o maior treinador que passou aqui nos últimos tempos, o melhor trabalho, né? O melhor trabalho deste século. Deste século. Olha que nós tivemos trabalhos muito bons, tá? Tivemos o trabalho do Muricy, tricampeão brasileiro no São Paulo, que foi excepcional. Tivemos o Vanderlei Luxemburgo no início do século do Cruzeiro e também no Santos, campeão brasileiro de 2004. Tivemos o trabalho do Jorge Jesus, que ficou para a história mesmo, apesar de um trabalho mais curto, mas de um Flamengo que encantou. Tivemos o Tite no Corinthians, extremamente vencedor, sólido, chegando à seleção brasileira. Se esqueci de mais algum, tivemos o Cuca do Galo, bicampeão, campeão da dobradinha em 21, brasileiro, Copa do Brasil com futebol brilhante, com o Hulk e companhia. Mas o trabalho do Abel, eu acho que superou todos esses aí. Em qualidade, em conquistas, em reinvenção. Ontem, mais uma vez, a gente viu o Abel, que esse ano foi um dos responsáveis, se não o maior deles, pela eliminação da Libertadores, com as decisões erradas que tomou, nos 2 jogos contra o Boca, desde a escalação até decisões no decorrer das partidas, o Abel foi fundamental na mudança do esquema para 3 zagueiros. Ontem, mais uma vez, a gente viu o Marcos Rocha ali jogando de zagueiro. Esse Palmeiras que, o Fluminense gosta de ficar com a bola, teve 60% de posse. Tudo bem, a gente dá a bola para o Fluminense, a gente rouba e acelera o jogo. O adversário não gosta da bola, tá bom, a gente vai propor o jogo. O Abel foi o grande responsável. O Botafogo ajudou, verdade. Mas o Abel Ferreira, com mais uma adaptação ao jeito de jogar, as circunstâncias, não só do adversário, mas as circunstâncias da temporada, as circunstâncias do campeonato, as circunstâncias de elenco, o Abel foi o grande responsável por essa chegada do Palmeiras. Por um time que não perdeu o foco no Campeonato Brasileiro a partir do momento que passou a ter só o Campeonato Brasileiro e começou a ver, rapaz, o Botafogo tá definhando, hein? Acho que dá, hein? Mas tá muito longe. Tá bom, mas vamos fazer o nosso aqui, porque se eles continuarem assim, a gente chega. E chegaram. E o Palmeiras chegou. E o Palmeiras será campeão brasileiro. Mais uma vez, por ter na figura de Abel Ferreira um cara vencedor, competente, inteligente, trabalhador, obstinado, todas essas qualidades. Tem defeitos também, tem, bastante. Teimoso, às vezes não reconhece os equívocos que comete, às vezes é muito duro dentro de campo, como a gente já falou, mas é um técnico com muito mais virtudes do que defeitos. Eu gostaria, repetindo frase que já disse aqui algumas vezes, eu gostaria muito de ter um cara com todos os problemas do Abel, mas que me oferecesse todas as vantagens que esse pacote oferece. E acho que será muito ruim para o futebol brasileiro perdê-lo. Tomara que isso não aconteça. E que o Palmeiras seja um campeão brasileiro merecido. O Palmeiras será um campeão brasileiro? Sim, merecido. Não há qualquer asterisco. Você vai lembrar da arrancada da paçocada do Botafogo? Vai. Mas vai lembrar que o Palmeiras foi competente. E não há time mais competente no futebol brasileiro dos últimos 3 anos do que o Palmeiras. Se você deixar uma oportunidade passar e o Palmeiras estiver vindo logo atrás, ele não vai desperdiçar essa oportunidade. E aí na quinta-feira a gente fala um pouquinho mais sobre isso depois que o Palmeiras confirmar o seu título brasileiro. Ontem, um primeiro tempo de 3 gols do Breno Lopes, que coisa, né? Como o Breno Lopes é meio talismã, né? Como o Breno Lopes, apesar de tudo, ainda é um cara que faz gol importante, faz gol histórico, faz gol que fica marcado. Que jogador é o Endrick, né? E a evolução do Endrick a gente tá vendo. Naturalmente tem críticas sobre uma certa demora do Abel em soltar o Endrick. O Abel teria segurado demais o Endrick. Isso já foi abordado aqui, a gente vai até poder falar um pouco mais sobre isso também. Acho que está no pacote de algumas decisões não muito felizes do Abel nesse ano, mas é como eu digo, ele acerta mais do que erra. E o Palmeiras será campeão brasileiro, e parabéns ao Palmeiras, que é um exemplo de eu não diria um exemplo de gestão, assim, é um exemplo de comissão técnica, é um exemplo de comportamento em campo, é um exemplo de competitividade. Acho que a diretoria do Palmeiras tem acertos, acho que a diretoria do Palmeiras tem seus erros. Eu não posso dizer que é um grande modelo, um modelo perfeito a ser seguido por algumas escorregadas da presidente, mas convenhamos, também é uma gestão que tem mais acertos. Eu sei que o torcedor do Palmeiras está muito desgastado com a presidente e não vai ver com muita simpatia um elogio à presidente do Palmeiras.
Acho que o Palmeiras precisa encontrar para 2024 um equilíbrio entre não gastar de forma irresponsável, é verdade. Não adianta também você contratar por contratar e depois não conseguir honrar esses compromissos e depois asfixiar o clube financeiramente, mas também é verdade que o nosso calendário exige cada vez mais. E o Palmeiras colocou o sarrafo lá em cima. Então, na comparação com as próprias versões anteriores do Palmeiras, se o Palmeiras não se preparar melhor no quesito peças, ele vai ficar para trás. Convenhamos que se não fosse a paçocada do Botafogo, o Palmeiras teria perdido esse Campeonato Brasileiro por muito antes do previsto. Ninguém imaginava que o Botafogo ia fazer o que fez. E aí a gente estaria dizendo aqui de um ano muito ruim do Palmeiras. Não será um ano muito ruim, porque quando você é campeão brasileiro e semifinalista da Libertadores, nossa, é um excelente ano, sem dúvida. Mas um ano que poderia ter sido menos complicado se o Palmeiras se reforçasse um pouco mais. Acho que aí nós tivemos o 8 e o 80 nessa história ao mesmo tempo. E isso precisa ser revisto para o ano que vem. Já que eu falei do Botafogo, vou falar aqui rapidinho. Para quem não está acompanhando, são 10 jogos sem vitória, né? 10 jogos sem vitória, com jogadores, exceto a atuação contra o Palmeiras no primeiro tempo, quando o Botafogo deu uma aula de futebol. São atuações de um Botafogo que tropeça na bola, de um Botafogo que não reage, de um Botafogo que não se impõe, de um Botafogo que não arrisca, de um Botafogo que comete erros primários, de um time que não está honrando a condição de primeiro colocado da tabela, de um dos primeiros colocados da tabela, de um time que vai jogar Libertadores do ano que vem, que recebeu o investimento que recebeu, que tem a quinta maior folha do campeonato. Tá muito fácil para quem não acompanha os jogos, não é nem só quem não é botafoguense, tá? Quem não acompanha os jogos, vê melhores momentos, vê os gols, tá muito fácil para essa galera falar, pô, beleza, né? Esse time liderou. Ninguém imaginava que esse time seria campeão mesmo. Então tá tudo bem. Quinto lugar, tá show. Porque lá atrás ninguém tava esperando. Eu acho esse um argumento, todo respeito, galera, eu acho esse argumento bem vazio e pouco inteligente, tá? Pouquíssimo inteligente. Porque um time que abre 13 pontos, que tem a estrutura que o Botafogo tem, que oferece as condições de trabalho que hoje o Botafogo oferece, que abre 13 pontos na liderança, que ganha todos os 10 jogos em casa no primeiro turno do campeonato, que ganha todos os clássicos do primeiro turno do campeonato com autoridade. Esse time simplesmente esfarelar como esfarelou no retorno, como falar em sentimento de gratidão a esses jogadores? Meu Deus do céu! Como aplaudir jogadores que expuseram a marca Botafogo a esse ridículo, gente? Por favor, acompanhem os jogos. Os jogadores do Botafogo mal conseguem parar de pé. Os jogadores do Botafogo mal sabem o que fazer com a bola. Os jogadores do Botafogo não conseguem uma mínima finalização decente. Não dá para achar que esses caras ainda merecem aplausos. Com todo respeito. Ah, porque não era esperado. Não era esperado, mas num determinado momento do campeonato, sim. Num determinado momento do campeonato não era só uma questão de esperança, era uma questão de realidade. Como pode? Houve erros administrativos? Houve. Eu não vou ficar repetindo 500 vezes as coisas sobre o Botafogo, não, porque não tem nada de novo. Não tem nada de novo. A minha previsão está se confirmando. No vídeo, depois do jogo contra o Fortaleza, o vídeo que fiz aqui no canal disse o seguinte: Botafogo provavelmente não vai ganhar mais um jogo até o fim do campeonato. Nem do Coritiba, nem do Cruzeiro. E não ganhou. Nem de um time já rebaixado, nem de um outro que está brigando desesperado para não cair. De um time deficiente técnico demais. Demais. Vocês viram a finalização do Arthur Gomes ontem, no primeiro tempo? Vocês viram o que é tecnicamente esse Cruzeiro? E o Botafogo não consegue ganhar desse time dentro de casa. Aliás, empatou as duas em 0-0 com o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Diga-se de passagem, no primeiro turno, com o Cruzeiro terminando o jogo muito melhor e bombardeando o Lucas Perry. Então, me desculpe. Não há como, nesse momento, achar que o botafoguense está exagerando na irritação, na chateação. Quem não acompanha, ou quem não é botafoguense, ou as duas coisas, né? Aí realmente vai ter esse tipo de leitura. Basta acompanhar os jogos. Esse Botafogo irrita até quem não é botafoguense. O que o Botafogo está fazendo no segundo turno do Campeonato Brasileiro é indefensável. O Diego Costa ontem fala. Faltou humildade, faltou entender que o campeonato só acaba no fim mesmo. Faltou, mas sabe o que falta? E já disse isso aqui também. Falta perfil vencedor ao elenco. O Diego Costa é um cara que jogou a Europa, final de Champions, campeão, vencedor, rodado.
sabe do que tá falando, sabe o que é o momento o momento de decisão do campeonato, o momento decisivo do campeonato. Vários que estão ali não sabem, não viveram. E aí é que eu falo de uma questão de perfil de montagem, de ideia de trabalho, tá? Então, os elencos do Botafogo, eles são montados muito em função de um departamento de scout excelente. Não tiro aqui a competência de todos que estão lá. São ótimos profissionais que fizeram contratações dentro de uma realidade financeira que vai acabar limitando o Botafogo na busca de jogadores mais experientes, mais vencedores. Então, por exemplo, hoje eu vi que tem uma sondagem, se não me engano é Rodrigo Gelado, lateral direito do Vila Nova, foi um dos destaques da última Série B do Campeonato Brasileiro. O departamento de scout do Botafogo já teria sondado esse jogador pro ano que vem. Lateral direito aqui precisa ser refundada no Botafogo, vai sobrar ninguém. Tá, é um perfil, aí você vai olhar o scout, excelente. O cara deve ter ótimos números, deve ter feito uma excelente Série B do Campeonato Brasileiro. Tá, tudo bem. Mas é suficiente para jogar uma Libertadores da América? Tem perfil para isso? Tem perfil vencedor? Tem bagagem vencedora para uma Libertadores? Na hora que a coisa apertar, ele vai ter ferramentas emocionais para lidar com isso? Ele vai ter a malandragem necessária no futebol? Então, eu acho que o recado que tem que ficar para 2024 é que o perfil, se o Botafogo quiser ser ambicioso, o perfil de contratações tem que mudar. A não ser que o texto chegue e diga o seguinte, galera, olha só, o que aconteceu em 2023 foi uma boa da natureza, a gente não esperava liderar o campeonato nenhuma, 2 rodadas sequer, quanto mais 30, não esperávamos, as nossas contratações não foram para isso, e aconteceu, e infelizmente foi uma frustração e tal, mas eu quero dizer o seguinte, nesses primeiros anos, não sonhem com isso. Se acontecer, vai ser obra do acaso. Nós vamos montar elencos dentro de uma realidade financeira de um clube que ainda está pagando conta e só vamos dar esse salto de qualidade em elenco mais para frente, quando as finanças do clube estiverem em melhor situação. Aí tudo bem. Aí o torcedor não fica criando a expectativa. Aí o torcedor já sabe, tá bom, se acontecer, aconteceu, se não aconteceu, não era para acontecer. Mas desse jeito, se não jogar limpo com a torcida, se ficar nesse discurso sem falar toda a verdade pro torcedor, deixando o torcedor se iludir, depois não reclame quando o torcedor não quiser comparecer ao estádio. Depois vai ter que precisar fazer de novo promoção para colocar mulher e criança de graça para dentro do estádio, porque senão a gente não tinha nem 8 mil pessoas ontem no Newton Santos, essa é a verdade. Vamos jogar limpo então com o torcedor. O que não vai tirar a mancha de cada um desses jogadores do Botafogo pela vergonha que fizeram o torcedor passar. E eu gostaria muito de ouvir mais falas como a do Diego Costa. Eu queria muito ouvir alguns jogadores... Eu sei que o Tiquinho tá passando por um problema pessoal e eu tô defendendo demais aqui o Tiquinho, tá? Nos vídeos aqui desse canal. Eu tenho falado muito, gente. Tem que amenizar um pouquinho pro Tiquinho. Ele tá com uma doença grave na família, isso bagunçou a cabeça do Tiquinho. É verdade. Mas eu acho que o Tiquinho, como craque do campeonato dos primeiros meses, artilheiro do campeonato durante uma boa parte da competição, dos líderes desse elenco, e que acabou perdendo um pênalti-chave para que tudo isso acontecesse no jogo contra o Palmeiras, eu acho que ele deveria chegar agora e se posicionar também. Desculpa a torcida. Todos eles. Tiquinho, Adrielson, Cuesta, Perry. Acho que essa galera precisa falar mais. Acho que essa galera precisa se desculpar com o torcedor do Botafogo. Com todo respeito, tá? Todo respeito. E nenhum deles tem que se queixar de vaia. Ontem eu vi um vídeo, parece que as esposas de alguns jogadores estavam na tribuna meio incomodadas com algumas vaias e rolou uma discussão de uma delas com um torcedor assim. Eu não sei como foi a origem disso tudo, eu não sei se ele se dirigiu a elas, se ele as insultou ou se ele estava apenas dirigindo o insulto aos jogadores e elas foram defender os maridos. Com todo respeito, se foi essa segunda versão, todo respeito, eles merecem vaia. As famílias não merecem. As famílias não merecem intimidação, não tem que ir lá o cara, um idiota que vai no post do filho do Tiquinho de 10 anos, o seu pai não fez isso, não fez aquilo, isso é coisa de idiota. Isso é coisa de boçal. É uma criança, é a família do cara, que não tem nada a ver com isso. Não, o jogador tem que tomar a vaia. Tem que tomar bastante. Os botafoguenses que tiverem coragem de ir ao Beira-Rio quarta-feira, tem que vaiar de novo. Gente, se a gente perder o direito do aplauso e da vaia, da manifestação, vocês precisam decidir o que querem. O lugar do torcedor é reclamar, é vaiar na arquibancada, não é indo na porta do CT, não é pulando pra dentro do campo, não é indo na vida social do cara, não é indo atrás do cara na rua, verdade. E aí o torcedor quando vai pra arquibancada não pode vaiar também. Não pode vaiar, porque esses caras permitiram a torcida sonhar, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, como assim? Não, galera, decide. Ou o torcedor tem direito de reclamar ou ele não tem. Ou o torcedor tem direito de se manifestar, ou a gente ainda é um país de livre manifestação, ou a gente não é, caramba. Por favor, né? Por favor, quanto oportunismo nessa história, pô. Vamos falar do Santos?
Ai, ai, ai. E eu tenho que falar do Juninho da Mala também. Gente, o Santos é isso aí, gente. O que vocês acham que eu vou falar no dia 4 de dezembro, que já não foi dito desde março? Eu fiquei pensando nisso ontem. Eu falei, tá, amanhã eu tenho que fazer um vídeo, óbvio que eu não vou fugir do assunto do Santos. O que eu vou falar que já não foi abordado aqui? Qual é a grande revelação que eu vou fazer? Qual é a análise nova? Qual é o novo problema que eu detectei e que eu vou trazer para o vídeo do dia 4 de dezembro? Não tem novidade, gente. Estamos sem notícias, estamos sem novidades. O padrão é esse. Quando no dia 12 de novembro, eu consegui resgatar esse post ontem lá no X. Quando no dia 12 de novembro eu fiz o post dizendo, gente, vai lutar muito. E eu coloquei o muito em caixa alta. Ponto a ponto. Que é isso? Mas pelo amor de Deus, lá vem ele, sempre apocalíptico, só falta uma vitória, olha a sequência aí, invicta desse time, pelo amor de Deus. Gente, eu não faço nada aqui pra ganhar clique, claro que o meu trabalho, eu quero que os meus vídeos sejam atrativos, eu quero que os meus vídeos prendam a sua atenção, eu quero fazer análises aqui bem elaboradas para que eu tenha bons resultados de visualização, porque isso aqui é o meu trabalho. Eu estou ganhando dinheiro fazendo isso aqui, não estou aqui de graça, não. Eu estou aqui porque eu gosto muito dessa interação, gosto muito de me comunicar com vocês, gosto muito da qualidade dos debates que a gente tem aqui, mas eu gosto de ganhar dinheiro. Eu tenho uma família para sustentar, pô. Eu estou numa viagem, eu não vou pagar isso aqui com meu sorriso, não. Eu vou pagar com dinheiro. Mas eu não faço isso aqui de forma forçada. Eu não crio situações que não existem para ganhar dinheiro. Não. Eu faço a análise caprichada, né? Honesta, profunda, daquilo que eu vejo, não daquilo que eu invento. Eu não distorço. Eu posso ter uma opinião diferente da sua. Eu posso fazer projeções que não se confirmem. Verdade, posso fazer. Já fiz várias. Mas eu não faço nada aqui de sacanagem. Eu não estou inventando a realidade. Eu não estou mostrando algo que não... Eu não estou plantando nada. O Santos é que plantou esse futebol ruim desde o início do ano, gente. Desde o Campeonato Paulista. Então toda hora eu venho aqui e falo, vai cair. Tem risco de queda. Se não reforçar, vai cair com um monte de rodada de antecedência. É verdade, não aconteceu, porque reforçou. Aí não caiu com um monte de rodada de antecedência, mas ainda pode cair. E eu vou dizer mais. Eu ontem gravei um vídeo para outra rede lá, aquele vídeo curtinho. Aí eu terminei o vídeo, eu tava num sofá aqui no hotel, e conversando no hall, conversando com a minha esposa. Eu falei, cara, a situação tá muito pior do que parece. A situação... Você olha friamente a tabela e fala assim, pô, o Santos tá à frente de 2 times. Então, para ele cair, ele tem que tropeçar em casa contra o Fortaleza, que já não quer mais nada. E esses 2 times precisam vencer. Na teoria, não vai acontecer, é muito difícil de acontecer. Mas olha só. O Vasco vai pegar o Red Bull Bragantino em casa. É um jogo ganhável. Claro que é. O time do Red Bull Bragantino é melhor? É mais leve. Vai jogar com menos pressão, mas tá brigando ali por uma Libertadores, por uma vaga direta de Libertadores. Mas assim... A vida do Red Bull Bragantino não vai mudar, cara. O Red Bull Bragantino, em alguns jogos onde ele deveria ter tido uma postura nessa reta final de vamos pro pau, ele não teve. Porque a gente sabe como funcionam as coisas no Red Bull Bragantino. É um ambiente sem tanta pressão. E o Vasco vai fazer o jogo da vida no Caldeirão de São Januário. É algum absurdo o Vasco ganhar de 1-0 do Red Bull Bragantino? Não é. O Atlético Mineiro já sabe que não vai ser campeão brasileiro. Tudo que ele tinha pra correr, ele correu contra o Grêmio, contra o Flamengo, se matou pra ganhar o jogo contra o São Paulo, já não tinha perna pra isso no jogo de sábado. O Galo sábado estava extremamente desgastado do jogo, morto do jogo, no último sábado, mortinho. E já sabe que não vai dar, a parte dele ele já fez, ele já garantiu a melhor campanha do retorno, e ele não vai conseguir tirar o título do Palmeiras. Não vai. E o Cruzeiro já livrou do rebaixamento. Mesmo se imaginasse, o Cruzeiro pelo menos vai entrar na última rodada desesperado pra ganhar do Palmeiras, nem isso, o Cruzeiro já tá livre. Não vai correr pra dar o título pro rival. Isso nunca vai acontecer. Algum absurdo achar que o Bahia pode arrancar uma vitória. O Bahia tem um futebol complicado. O Ademir ontem perdeu cada gol, que é uma coisa inacreditável. O Bahia vai estar tenso, jogando dentro de casa. Mas o Atlético Mineiro não vai, sabe? Pra ser campeão dentro de Salvador. Pode acontecer um triunfo do Bahia, sim. E aí, meu velho? E o Santos que não consegue ganhar em casa do Fortaleza, se acontecer? A coisa é mais difícil do que parece. A coisa para quarta-feira é mais dramática do que parece. E sabe o que é pior? Você parece que acabou todo... Eu uso muito a ilustração do espremer, né? Espremer laranja, espremer limão, sei lá.
não tem mais caldo, sabe? Não tinha muito. Aquele que você compra na feira assim que, nossa, mas não tem muito caldo, não tá bom. Já não tinha muito. Você olha para as decisões que o Marcelo Fernandes toma. Ontem ele barrou o Marcos Leonardo e acho que fazia sentido, colocou o Furt e tal. O time até faz um primeiro tempo interessante, toma o gol, acabou, não tem mais o que fazer. Aí as novas decisões são piores, aí nada funciona, enche o time de atacante. Você olha para aquilo que os jogadores fizeram naquela sequência, né? Principalmente quando ganharam o Clássico do Palmeiras, quando ganharam do Flamengo com um jogador a mais, aquele time vibrante. Pô, não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais, gente. Não tem mais futebol. Não tinha muito. Nesse momento não tem mais. Parece que o Santos esgotou todas as possibilidades e ele vai para a última rodada precisando de Papai do Céu. Rei Pelé. Esses são os grandes nomes que o Santos vai precisar, com quem o Santos vai precisar contar na quarta-feira. Papai do Céu e Rei Pelé. Porque bola, esse time que já não tinha muito, não vem mostrando nos últimos jogos. Repertório, o treinador do Santos, que eu disse aqui, o Santos deve ser muito grato ao Marcelo Fernandes, acho que ainda pode conseguir livrar o time do rebaixamento, mas não há a menor hipótese de cogitar o Marcelo Fernandes para um trabalho de longo prazo a partir de 2024, porque ele ainda não está pronto para isso. Não está, com todo respeito ao profissional Marcelo Fernandes. Aliás, também é outra coisa, né? Ontem eu me deparei com um comentário que disse assim, eu fiz no vídeo culto uma fala dura em relação a alguns jogadores do Santos. Eu disse que alguns jogadores do Santos, a questão é até pior do que vestir a camisa do clube. Alguns não têm nível para jogar a Série A. E aí tem gente que fala, nossa, mas que desrespeito. Gente, é uma análise de futebol. Eu acompanho a Série A, eu narro a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vejo a Série A do Campeonato Brasileiro e eu sei o nível que se pratica na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a mesma análise que você aí pode fazer, esse narrador não tem nível para narrar a Liga dos Campeões. Você, analista, você, jornalista, você, público, você tem todo o direito de fazer essa análise. Ele tem nível ou não tem nível? Ele não tem nível para narrar a Copa do Mundo, ele não tem nível para narrar uma Libertadores, uma Champions. Você pode fazer, como eu também posso. Com todo respeito, eu não acho que jogadores como Lucas Braga, esse é o primeiro que vem na lista, e é um cara esforçado, tá? Eu vejo jogos, eu vejo que o Lucas Braga corre. Ele não tem nível pra jogar uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Num time que vai brigar por alguma coisa, né? Num time que vai ser rabeira de tabela, provavelmente o Lucas Braga vai ter condição de jogar. É disso que eu tô falando. Jogadores como um Mendonça e tantos outros dentro desse elenco, já falei de vários aí ao longo do ano, não preciso... Vladimir, o goleiro do 7-1 do Santos. Eu tô fazendo uma análise de campo, de desempenho, de qualidade técnica, de inteligência tática, análise de futebol, gente. Que mundo é esse que a gente não pode mais criticar as pessoas? Ou seja, você é respeitoso, você não usa adjetivos. Eu não uso aqui adjetivos. Você já ouviu alguma vez esse canal aqui chamar algum jogador de bagre? Você já ouviu? Usam muito por aí, né? Virou moda. Aqui eu não falo, mas aqui eu digo o seguinte, um cara pra fazer a lateral direita como o Lucas Braga faz no Santos, não tem nível pra jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O que o Lucas Braga entrega como lateral direito do Santos não é suficiente para um alto nível na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Qual é o desrespeito disso aqui? Isso é análise de futebol. Dentro do Santos, pode ser que a análise seja diferente. Você que tá vendo o vídeo pode pensar diferente. E tá tudo bem, é uma análise. Não tem qualquer adjetivação. Eu não tô chamando o cara nem de bagre nem de vagabundo. Só tô dizendo que para a primeira divisão hoje existem jogadores de primeira divisão e de segunda divisão. Ou não existem? Existem jogadores que conseguem responder no alto nível e jogadores que não conseguem. Existem jogadores que ganham 300 mil e jogadores que ganham 30 mil. Existe jornalista que tá na primeira prateleira e jornalista que não tá. Existe narrador que se garante numa Champions e narrador que não se garante. É da vida, ué. Os profissionais, eles não estão todos na mesma prateleira, na mesma categoria. Olha o que eu falei da inteligência artificial no início do vídeo. Tem profissional que se prepara, que estuda, que sai na frente, que adquire conhecimento. E tem profissional que se acomoda e fica para trás. E tem profissional que simplesmente não consegue entender, fazer uma leitura do mercado, das necessidades do mercado, do futuro da profissão dele e fica para trás. É a corrida da vida, galera. Qual a dificuldade da gente falar sobre isso? Por que eu vou me melindrar para falar sobre isso se eu sou altamente respeitoso, se eu não prego violência, se eu não faço adjetivação barata, mas eu faço análise. Às vezes é dura a análise, às vezes vai ser. Às vezes vai ser.
Mas eu não vou deixar, porque as opiniões, muitas vezes as opiniões são duras, são assuntos que você vai... Eu falei no sábado da história do patrocínio que poderia acontecer pro Vitória, de uma casa de prostituição. Ah, falar sobre isso, pelo amor de Deus, vai mexer nisso? Claro que eu vou! Claro que eu vou. Porque eu não vou ter uma opinião imbecil sobre o assunto. Você pode discordar dela, mas a minha opinião vai ter preparo. Eu vou ler sobre o que eu vou falar, eu vou me inteirar sobre o que eu vou falar, eu vou ser respeitoso sobre o que eu vou falar, eu vou me basear na lei sobre aquilo que eu vou falar. Eu não vou falar de orelhada, eu não sou maluco, eu não sou irresponsável. Então que fique claro aqui, tudo que foi falado, e eu sei, vou dizer mais, hein? Já disse isso aqui também. Eu sei que lá dentro, nem sempre a repercussão foi boa. De coisas que foram faladas aqui sobre o Santos. Eu sei que lá dentro, muitas vezes... Bateu aqui, o cara engoliu, desceu aqui e digeriu mal. E ficou puto da vida. Faz parte. É o meu trabalho. Infelizmente, eu vou ter que fazer análises duras, difíceis. E quando recebeu o elogio, mereceu o elogio, como recebeu, olha, depois do 7-1, esse time teve dignidade, esse time correu, esse time batalhou contra o Coritiba, esse time foi macho, esse time foi valente. Vai receber. Claro que vai. Mas eu não vou, com todo respeito, chegar num momento difícil, não, peraí, eu vou evitar esse assunto, eu vou aqui no milindre, porque eu não quero, porque vão ficar chateados. Desculpa, vai ficar chateado, vai ficar, paciência, mas é o meu trabalho. Meu trabalho não vai deixar de ser feito. Pro bem, pro mal, enfim, não vai deixar de ser feito. Mas vagabundagem aqui não tem. Perseguição barata aqui não tem. E análise sem observação aqui também não tem. Tirada da bunda não tem. Isso vocês podem ter certeza. Posso errar, você pode discordar, mas não tem nada tirado da bunda aqui não, tá? Então o Santos vai ser, infelizmente, esse time que vai brigar até a última rodada e que corre um risco muito grande, gente. Olha, o risco é muito grande para quarta-feira. O Santos tem que agradecer ao América, viu? Agradecer muito ao América. É preciso também deixar claro aqui. O que o América fez ontem, o Juninho, volante do Bahia, fez questão de dizer que houve proposta que eles não queriam. Negócio de mala. Eles não toparam, a gente não quer aceitar porque a gente não concorda com isso. Um conceito filosófico sobre a questão de mala, de incentivo. Direito do Juninho, direito de todos os jogadores do América. Duas coisas eu acho que precisam ficar pontuadas aqui. A primeira, na minha opinião, o incentivo para ganhar jogos não é nada demais. Ih, caramba, você pensa totalmente diferente de mim, você acha antiético, você acha... Eu acho que o incentivo... Vamos pensar o seguinte, vamos tentar trazer para as nossas realidades aqui. Eu sei que na minha empresa, a minha empresa, onde eu trabalho, a TNT Esportes, ela tem um plano, não posso ficar falando muito sobre detalhes que são sigilosos, mas assim, como várias empresas, né? Se a tua empresa bate o resultado, você tem um bônus para ganhar. No fim do ano, na virada do ano, seja lá qual for o calendário da sua empresa. Isso me motiva. Eu sei que, olha, eu tenho que fazer o meu, sempre. Porque eu preciso estar numa performance alta, eu preciso ser melhor do que eu mesmo a cada dia. E além disso, se eu conseguir fazer isso tudo, eu ainda vou ter um bônus para receber. Eu ainda serei premiado financeiramente por isso. Por que o jogador de futebol não pode receber esse tipo de premiação? Eu não vejo problema algum nisso. Mala preta, que chamam de preta, branca, enfim, eu acho que isso é diferente. A mala para perder, você comprar o cara para ele fazer um gol contra, para ele entregar, para ele ser expulso, isso não. Porque isso é incentivar o cara a fazer algo contrário à natureza da profissão dele. A natureza da profissão dele é competir para ganhar. Se você paga o cara para perder, você tá desvirtuando a profissão do cara. Isso aí eu acho repudiável, execrável. Agora, um bônusinho, um combustível para você ganhar, ó... Você vai ganhar, vai ficar feliz, vai receber o teu time vai fazer 3 pontos e você ainda vai ganhar um negocinho aqui. Opa! Por que não? Eu não vejo problema. Eu não fujo das discussões morais, mas eu também não torno tudo tão elástico assim. Então não vejo problema. O que eu vejo problema é, você olha para um time que passou o ano todo sem correr, sem se dedicar e faltando 3 jogos porque chegou a mala, os caras fazem o que não fizeram o ano todo, como acusam... sendo cuidadoso. Como acusam o ABC de ter feito na reta final, eu não sei se isso aconteceu, se teve mala, se não tem. Se foi isso, eu acho ruim. Muito ruim, ué. Você não foi capaz o ano inteiro só porque botaram um dinheiro a mais você foi? Peraí. Então isso é desrespeitar a própria profissão. E a outra coisa que precisa ficar clara, o América Mineiro não precisava de dinheiro para fazer o que fez ontem, tá? Eu acredito que pode não ter acontecido mala ontem pro América, porque o América jogou o campeonato assim. O América se impôs diante de vários adversários mais fortes
Do jeito que fez ontem contra o Bahia. Só que ele tem menos elenco, ele tem menos qualidade, ele tem menos orçamento. Por mais que ele jogasse bem contra vários, ele não conseguia fazer pontos, ele não conseguia vencer. Porque ele é inferior, porque ele tem uma realidade de grana diferente. O cofrezinho dele é pequeno. É só isso. Mas quem não acompanhou o América no campeonato, quer dizer que agora não. Agora não. O futebol do América foi esse aí. Futebol que foi pra cima do Atlético Mineiro. O Atlético não ganhou do América no campeonato. Futebol que enquadrou o Flamengo dentro do Maracanã, que fez um grande jogo contra o São Paulo. E eu posso citar outros tantos. Bons jogos do América. Enquadrou o Botafogo ainda líder do Campeonato Brasileiro do segundo tempo dentro do Independência. Acabou perdendo o jogo. Tem tantos aí pra gente falar. Jogos dignos. O América, dos rebaixados todos aí, dos 4, 3 já foram, falta mais um, é o rebaixado mais digno deles. É o rebaixado que melhor jogou futebol no Campeonato Brasileiro. Então achar que ontem o América só ganhou do Bahia porque teve mala, não necessariamente. Porque o América teve esse respeito à competição durante todo o campeonato. Não ganhou porque na bola é inferior. Mas na postura não foi em momento algum. Não precisou de mala antes para fazer o que fez no campeonato inteiro. É muito importante registrar isso. O vídeo está entregue, o longo vídeo. Eu sei que tem gente que adora o vídeo de 40 minutos da segunda-feira. Tô imaginando de quinta, né? No fechamento do Brasileirão aí. Valeu pela audiência. Quero que você deixe aí os seus comentários sobre tudo que foi falado do vídeo. Tô de olho, tô atento. Boa semana para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.